Estamos de volta com o programa Duas Xícaras e um Assunto. E você pode participar pelo e-mail canal20@viamoc.com.br ou pelo telefone 3214-4588. Estamos falando sobre hipnose. E está aqui no programa hoje Paulo Luciani, que é especialista em hipnose. Não é isso, Paulo? Verdade. Paulo, nós falávamos no primeiro bloco o que era hipnose, se havia ou não, se há ou não contraindicações. Nesse segundo bloco, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais para a gente sobre as pessoas que usam técnicas de hipnose para benefício próprio. Porém, do outro lado negativo, existe, quais são os riscos, quais os perigos? Sim. Bem, a gente tem, na verdade, alguns riscos no sentido de ser enganado. Sim. Né? Algumas pessoas se especializam em algumas técnicas para enganar pessoas, já que isso também é algo que pode acontecer. Como eu disse, como eu trabalho no consultório com sugestões diretas, a pessoa precisa estar concordando com aquilo que está sendo feito, já que ela sabe o que está sendo feito, ela sabe que está sendo hipnotizada, ela não perde a consciência em momento algum, ela continua ouvindo tudo à sua volta, ouvindo a minha voz, ela sente o toque se ela for tocada, o barulho do trânsito, lá no meu consultório você mesmo viu, a janela fica na beirinha do trânsito, a pessoa continua ouvindo o trânsito, só que altera um pouco, fica diferente. Já a pessoa que utiliza a hipnose como artifício para enganação, como eu disse, mesmo a pessoa sem conhecer as técnicas, aquela pessoa que é muito persuasiva, ela desenvolveu aquilo naturalmente, ela usa. Pessoas que conseguem, por exemplo, tomar um dinheiro emprestado de alguém, tomar uma coisa emprestada, ou fazer com que as pessoas confiem nela. Como eu disse, é tão natural que as pessoas desenvolvem um poder de persuasão muito grande e ele é um ótimo hipnotizador. A intenção, infelizmente, às vezes não é a melhor. Qual a diferença entre hipnose clássica, a hipnoterapia regressiva e a educativa? É uma pergunta que chegou pra gente aqui. Certo. Bem, a hipnose clássica, ela foi utilizada bem antes do Erickson. Uhum. Ela era a forma de indução era mais pelo pêndulo mesmo. E quem usava essa técnica antes? Tinha vários médicos que utilizavam, né? Mais pra cura? Sim, eles faziam, por exemplo, quando não existia ainda a anestesia, a hipnose para controle da dor é uma coisa fantástica. É mesmo? Sim, tanto que ela foi usada no Antigo Egito, as técnicas que encontraram nas escavações era para uso contra a dor. As pessoas podem confundir hoje com a questão da mediunidade? Sim, as pessoas geralmente confundem a hipnose com algo esotérico, místico, mas na verdade não é. Tanto é que é um método científico. Tanto que hoje no Paraná, por exemplo, existe a hipnose forense. A Justiça Brasileira no Paraná, o Instituto de Criminalística do Paraná, inclusive quem quiser entrar em contato ou ver meu Facebook, né, a página divulga algumas coisas nesse sentido. Lá tem um laboratório de hipnose forense, onde que é feita uma regressão para a pessoa se lembrar de fatos, para as vítimas, por exemplo, ou, na maioria dos casos, testemunhas. Às vezes teve um assalto, alguma coisa, a pessoa não se lembra de algumas informações sobre o criminoso. Então faz uma regressão, ela revive a cena e consegue ver com clareza. Às vezes consegue se lembrar de uma tatuagem, de um brinco, às vezes até a placa do carro que o cara fugiu. É utilizada. Então é uma coisa científica mesmo. No caso da hipnose regressiva, por exemplo, eu utilizo muito raramente. Eu particularmente não sou muito fã de regressão. Não? Por quê? Não. Eu não sou fã da regressão por um único motivo. Eu quero que a pessoa que participe de uma sessão comigo, ela sinta-se o mais confortável, ela sinta o mais agradável possível dentro daquela sessão. Então, se eu faço uma regressão para você, por exemplo, ter um trauma da infância ali, eu te levar aquele trauma novamente na sua memória, aquela lembrança vem com uma vivacidade muito grande, então a pessoa acaba revivendo o trauma como se estivesse novamente acontecendo. Sofre duas vezes. Exatamente, igual eu expliquei a respeito do filme. A pessoa está assistindo e ele não sabe a diferença do que é real do que é imaginário. A mente inconsciente, ela não sabe essa diferença. Ah, não? Não. O que é real, o que é imaginário, dentro do mundo dela, é exatamente igual. Por isso que o poder da mente é tão forte, não é isso? Sim, sim. Então eu tenho outras formas de ressignificar, de uma forma que a gente chama dissociada, que a pessoa não revive o trauma. Era uma método, inclusive na hipnose clássica, era o que mais se utilizava. Você corrige o trauma sem precisar retornar ao trauma. Sem precisar reviver, de uma forma dissociada, exatamente. E a educativa? No caso, ela é usada para educação, né? Ela melhora a qualidade de memorização, de
pessoas querem passar em concentração, concursos, em sim, vestibulares, sim. usam muito essa técnica, é isso? Por exemplo, os nossos amigos telespectadores, eles podem perceber que todo mundo conhece alguém que sabe tudo na matéria. Lá dentro da sala, a professora pergunta alguma coisa, é o primeiro a responder. Às vezes, no simulado, sempre tira a nota máxima. Chega na hora da prova, Dá o branco. se dá mal. Por quê? Um excesso de ansiedade, o que a gente chama até de ansiedade de desempenho, ou seja, a pressão que ele tem sobre si para desempenhar o melhor dele naquela prova, faz com que ele entre num estado de tensão, de estresse, e acaba gerando o que você falou, o branco. A hipnose ajuda muito nesse sentido. Para quem está em casa, Paulo, qual a diferença entre o sono e o transe? Para que as pessoas comecem a entender sobre o efeito da hipnose. Sim. O sono fisiológico, inclusive, algumas pessoas têm medo de não voltar da hipnose. Sim, e se eu não voltar? Eu costumo dizer, eu desejo que não volte. Não volte a mesma pessoa que foi, volte uma pessoa diferente, com mais autoestima, com mais autoconfiança, uma pessoa diferente, melhor, né? Mas assim, não voltar na hipnose, como eu disse, por ser natural, se é algo que acontece, é impossível. Vamos supor que eu hipnotizo a pessoa e eu sofro um infarto ali e morro. A pessoa vai ficar hipnotizada o resto da vida? Não. Ao cessar o estímulo, o que está estimulando ela a continuar no transe? É a minha voz. Parei de falar, cessou o estímulo, vai acontecer de uma coisa ou outra. Ou ela vai perder o estímulo e despertar sozinha, ou ela vai migrar para o sono fisiológico, que aí entra na resposta que você perguntou. No sono fisiológico, a pessoa não responde a estímulos. É o sono profundo, né? Tenta conversar com a pessoa que está dormindo. Ele não tem reação nenhuma, ele não responde nada. Não que eu faça perguntas com as pessoas que estão hipnotizadas, mas tem o que a gente chama de feedback. Tanto é que na hipnose de palco usa o transe muito profundo. Para tratamento não é necessário transe profundo. Às vezes é até melhor que não seja um transe muito profundo. Por causa do feedback. Você está falando com a pessoa sobre uma coisa, por exemplo, você quer elevar a autoestima dela. Você quer ver se no rosto dela que está apontando um sorriso, se o rosto está enrubescendo, está demonstrando alguma alegria. Então, ela está ouvindo o que você está falando. E se você fizer alguma pergunta, ela vai também responder. Enquanto no sono fisiológico, ela não responde a nada. Não adianta você falar nada com a pessoa que está dormindo fisiologicamente. Sob hipnose é um estado completamente diferente. Ele está entre os dois. Entre o sono fisiológico e o estado de vigília. Está no meio do caminho. Ok. Estão gostando do programa de hoje? Eu também estou gostando muito. Nós vamos a um rápido intervalo. Não saia daí. A gente volta já já.